Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema Como criar meus filhos para Deus em um outro país, com base na pergunta enviada pela Ana da cidade do Quincy, Massachusetts. O pastor Pedro Lino estará respondendo biblicamente a esta questão. Vamos então a ela. Pastor Pedro, tenho um filho de 8 anos e um de 17. Meu sonho é vê-los servindo a Deus. Tenho percebido que desde que chegamos nos Estados Unidos, estamos nos tornando cada vez mais liberais. Sei que a cultura aqui é diferente, mas nem tudo é negociável. Convencer meu filho adolescente de não fazer as coisas porque vai contra a Bíblia tem se tornado cada vez mais difícil. Sinto que estou perdendo meus filhos desde que nos mudamos para cá. Como inculcar o evangelho na cabeça de meus filhos? Como ensinar meus filhos no caminho que se deve andar em um lugar onde eles são bombardeados a pensar diferente da Bíblia? Esta, então, é a pergunta da Ana da cidade de Quincy. Olá, Márcio, tudo bem? Como está? Como é que você está? Como é que você anda, meu querido? Uma alegria estar aqui com você, Marção. Também uma alegria falar com os nossos ouvintes, com aqueles irmãos que nos acompanham aqui já no nosso recém-iniciado podcast, Evangelho na Real. Uma alegria ter você aqui. Pois bem, Ana, muito obrigado pela sua pergunta aí na cidade de Quincy, a cidade aí histórica dos Estados Unidos. Uma alegria aí também receber a sua pergunta e uma pergunta que abrange não somente você, mas abrange talvez milhares de imigrantes, milhares de famílias de imigrantes que chegam aqui nos Estados Unidos com esse sonho americano de reconstruir a vida, de dar um futuro melhor para a sua família e que, na verdade, na maioria dos casos, se torna um pesadelo, né? Porque os filhos, eles vão pelos caminhos das drogas, eles perdem a sua identidade biológica sexual, eles ficam confusos e a maioria desses meninos estão vivendo dias de escuridão aqui pelos Estados Unidos. Por isso a sua pergunta é muito importante. E eu começo a responder a sua pergunta a gente olhando para um grupo de jovens, principalmente para um jovem chamado Daniel. E por que Daniel é importante para o contexto imigrante para responder a sua pergunta? Porque lá no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, existe um indicativo muito forte de como Daniel foi criado. Existe um indicativo muito forte da educação que Daniel recebeu. Lá diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É interessante que essa versão que eu usei de forma proposital não usa a palavra coração, mas se você olhar no original dessa passagem, vai estar ali a palavra coração. Quando o texto fala resolveu Daniel firmemente, o texto está falando que no coração dele, ele decidiu não se contaminar. Geralmente, quando acontecia essa dominação de um povo para o outro, geralmente os jovens entre 16 até 25 anos eram tirados da sua terra natal e levados para a terra do império dominante para aprender e para exercer a cultura daquele império dominante. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel deveria ser um jovem aqui de 17 para 19 anos. Ele deveria ser um jovem bonito, como diz a Bíblia. Ele era um jovem muito inteligente, porque o império dominante sempre buscava os jovens mais inteligentes, mais promissores daquela nação, para aculturá-los à sua nação, à sua cultura, que naquele caso era a cultura pagã. Mas o texto fala
que desde a comida, que era algo muito básico, algo muito necessário, Daniel não só não se envolveu com aquela cultura, não só não se rendeu àquela cultura, mas não comeu o que aquela cultura come. E isso revela uma criação especial que aquele jovem recebeu. Então, se você quiser que o seu filho venha para os Estados Unidos, que você com a sua família venha para os Estados Unidos e mantenha uma fé fiel, uma fé pura, uma fé equilibrada, uma fé submissa à palavra de Deus, você precisa falar ao coração do seu filho. Se isso não acontece, você não está conseguindo chegar ao coração do seu filho. E por que você não está conseguindo chegar ao coração do seu filho? Porque você não tem tempo, talvez, para manter a comunicação necessária para chegar ao coração do seu filho. Quando nós estamos para aprender uma língua, nós precisamos de tempo, nós precisamos de repetição e nós precisamos entender o contexto daquela língua. Quando você está com o seu filho aqui nos Estados Unidos, ele está aprendendo uma outra língua na escola, ele está aprendendo uma outra cultura na escola, e se você parar de comunicar ao seu filho, de dar tempo ao seu filho, você não vai comunicar as verdades do Evangelho ao coração do seu filho. Por isso, que lá em Deuteronômio 6, a Bíblia dá o norte para a gente chegar ao coração do nosso filho. Lá no Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Então, a Bíblia precisa estar, dona Ana, no seu coração. E se a Bíblia estiver no seu coração, todos nós saberemos, e também os seus filhos saberão. Jesus chega a dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que é que muitos pais falham? Eles terceirizam a vida religiosa, o ensino religioso do seu filho, eles terceirizam o carinho dos seus filhos, eles terceirizam a atenção dos seus filhos com tablets e celulares, e eles querem ter um resultado diferente, eles querem ter um resultado melhor. E, na verdade, nunca vão ter um resultado. Por quê? Porque a palavra não está no coração deles, a palavra não está no coração deles, a palavra está fora do coração, apenas de maneira superficial, na boca, mas não no coração. E por isso vira algo técnico, por isso vira algo que não flui da realidade, vira algo simplesmente que você tem que passar ou tem que ensinar. Então, para a senhora manter os seus filhos no caminho do Senhor, a palavra precisa estar no seu coração, para que do seu coração vá para o coração do seu filho. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí vem o versículo 7, que muita gente cita, mas esquece o versículo 6, que eu acabei de citar. Então, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. É uma consequência. Está no teu coração? Tá. Então, automaticamente você vai inculcar. Por isso que 90% dos pais que torcem para um time de futebol, os filhos também torcem. Porque o coração do pai está naquele time de futebol. E os filhos sabem. E aí, do coração dos pais, comunica para o coração dos filhos. E o texto diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Como? E delas falará, assentado à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Perceba que é na vida. Ele está falando assentado, ele está falando andando, ele está falando no momento que vai dormir e no momento que acorda. Ou seja, tendo um tempo de acompanhar o seu filho no dia a dia, e é por isso que você, como imigrante, precisa encontrar tempo para isso. Você precisa acompanhar o seu filho, você precisa estar com o seu filho pelo menos um período no dia, onde você tenha condições de falar com ele do Evangelho, falar com ele da sua vida, falar com ele do seu dia a dia e não perder a comunicação com o seu filho. Não perder a comunicação com ele.
Porque é essa falta de comunicação que faz com que os seus filhos comecem a ouvir coisas do mundo e comecem a captar coisas do mundo, porque o mundo está comunicando a ele. Você perdeu essa comunicação. É hora de restaurar essa comunicação, sentando mais com o seu filho, conversando mais com o seu filho e falando do seu coração para o coração dele. Por isso que a palavra de Deus precisa encher o seu coração, precisa lotar o seu coração, precisa, de certa forma, estar transbordando no seu coração. E aí o seu filho vai entender a mensagem. Ele pode ser crente ou não, isso não é uma coisa que pertence a você. Mas ele, com certeza, se você falar do seu coração para o coração dele, ele vai aprender a cultura cristã. E só ao aprender a cultura do evangelho cristã, vai ser uma bênção na vida dele. O texto bíblico diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto não está dizendo que a criança vai se converter. Está dizendo que a criança vai viver a cultura que você ensinou para ele, não somente na juventude, mas por toda a vida. E isso vai fazer uma enorme diferença na vida dele. Agora, tem outra coisa também que você precisa para nós terminarmos a nossa resposta a Ana. O texto de Hebreus 10 diz o seguinte: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, eu não posso viver a vida cristã sozinho. Eu não posso pegar a minha família, chegar no domingo e não frequentar uma comunidade cristã e não servir a uma comunidade cristã. E isso faz toda a diferença na vida dos filhos. O texto segue de Hebreus, no versículo 25 do capítulo 10, diz assim: não deixemos de congregar, olha, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, você precisa motivar uns aos outros, estimular uns aos outros numa comunidade, e vocês, por isso, não podem deixar de congregar, não podem deixar de servir, como hoje é costume de alguns. Ser crente pela internet, ser crente pelo YouTuber, essas ferramentas são maravilhosas, são uma bênção, devemos usá-las, mas elas não são suficientes para que nós vivamos uma vida cristã. Você precisa estar mergulhado dentro de uma comunidade cristã, estar mergulhado dentro de uma comunidade séria, onde os seus filhos e você vai aprender a servir o evangelho, a servir uns aos outros e serem moldados também pelos irmãos daquela comunidade. Veja bem, na nossa igreja, e os meus filhos estão envolvidos nisso, nós temos o jovem, o adolescente envolvido, por exemplo, no trabalho de transmissão da igreja, envolvido no trabalho da Unite TV da nossa igreja. Por quê? Porque eles estão aprendendo a servir. Eles estão aprendendo a servir dentro da igreja, estão aprendendo a amar a igreja, e por isso eles estão fazendo uma grande diferença daquilo que é ensinado lá fora na escola, de todas as ideologias que é ensinado lá fora, na escola, no mundo, daquela que é ensinada dentro da igreja. E ele está não somente aprendendo com o seu pai, de coração para coração, do coração dos seus pais para o seu coração, mas ele também está servindo a igreja, está pregando o evangelho, está envolvido dentro dessa cultura. Então, minha querida irmã Ana, que alegria a sua pergunta. É hora de você falar ao coração do seu filho. É hora de você encher o seu coração das Santas Escrituras, da Palavra de Deus. Reserve um momento diário de leitura da Bíblia, de meditação da Bíblia. Reserve um momento diário para estar com o seu filho, nem que seja 15 minutos, 20 minutos. Reserve essa hora, esses minutos, para estar com ele, para tocá-lo, para abraçá-lo, para perguntar como foi o dia, para parar de cobranças e xingamentos infrutíferos, mas estar ali para manter, para reestabelecer uma comunicação com o seu filho. E depois, congregue numa igreja, trabalhe numa igreja, se envolva na igreja. Faça com que os seus filhos amem essa igreja, amem o Senhor. E você vai colher frutos aqui na América. Eu tenho o prazer de ter na nossa igreja famílias inteiras que servem a Deus. Famílias inteiras que, apesar dos filhos estarem estudando, estarem no colégio, no college, na universidade, estão servindo. É possível. Quando nós fazemos como a Bíblia manda,
encha o seu coração e o seu filho depois. Aonde ele for, ele será como Daniel. A sua filha, aonde ela for, será como Daniel. Vai decidir no coração, porque a palavra vai estar lá no coração. Não se contaminar com as finas iguarias do liberalismo nos Estados Unidos. Eu sou o pastor Pedro Lino, o Evangelho na Real. Deus abençoe a sua vida. Excelente, pastor Pedro. Queremos agradecer por nos ouvir até aqui. Esperamos que você tenha sido edificado e que este episódio tenha respondido a sua dúvida. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, não deixe de compartilhar o link deste episódio com esta pessoa. Compartilhe também no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da palavra de Deus. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.